Salve, salve rapaziada. Tamo aí pra mais um vídeo. Prometi pra vocês que ia gravar conteúdo aí nesse meio tempo que o Vasco ia tá sem jogar. Estou aqui cumprindo a promessa. Vamos pra mais um vídeo. Hoje não vou, como eu disse, né? Hoje não tem opinião sobre o jogo. Hoje não tem análise de jogo. Mas a gente vai falar um pouco das nossas expectativas aí para esse campeonato brasileiro que já tá chegando. Carregando boas e mais notícias já de começo. A boa notícia é que a gente vai ficar um pouco mais de 20 dias sem ver esse Vasco jogar. E a notícia ruim é que a gente vai ficar pouco mais de 20 dias sem ver esse Vasco jogar. É um time que estressa, mas ao mesmo tempo bate saudade, né? Vai entender essa maluquice. Enfim, vamos aí pro vídeo que tem bastante coisa pra falar. Tem algumas notícias aí que saíram durante essa semana. Eu juntei algumas delas aí, acho que as mais importantes no geral, pra gente comentar um pouquinho e é isso. Valeu, rapaziada. Vamos pro vídeo. Então, rapaziada, vamos lá. Começando com a bomba que estourou agora essa semana. Entre especulações e rumores, foi revelado que é possível que o Vasco fique sem contratar nesse final dessa janela agora de início de ano. Sem comprar mais nenhum direito econômico de jogador, e que o Vasco só contrataria e só investiria no jogador caso o valor fosse baixo, caso fosse um jogador de valor baixo. O que é muito difícil você trazer um jogador de qualidade com baixo valor, né? Então vamos começar. Essa bomba ela já estoura por quê? Porque no começo do ano, mais pro começo, Paulo Brax, acho que em fevereiro, ele deu uma entrevista prometendo 90% do elenco completo até abril pra gente começar o Campeonato Brasileiro. Óbvio, a gente ainda não tá no começo do Campeonato Brasileiro, mas se eu não me engano falta menos de 2 semanas para fechar a janela de início de ano e a gente está com risco de não contratar mais ninguém. O Campuzano, que a gente está cogitando aí, que está tendo vários rumores de que o Vasco só vai trazer ele no meio do ano, se trouxer, ele já está negociando com o Braga de Portugal. Pelo visto, algumas notícias, alguns jornais portugueses soltaram que ele está em negociação com o Braga de Portugal também. Então, pode ser que o Vasco fique sem o alvo atual para cuidar daquele meio campo ali, naquela posição que a gente tanto precisa. Eu falei até no outro vídeo que a gente precisa bastante no primeiro volante, e é capaz que a gente perca e não contrate ninguém até agora. Como eu disse, Paulo Brax prometeu 90% do elenco completo, e o Vasco não tem nenhum time completo, digamos assim, né? O Vasco ainda precisa de contratações para o time titular. Então, assim, a gente tem um esqueleto de um time com um bom treinador, boas ideias de jogo, mas a gente não sabe se isso vai se converter, se isso vai se traduzir em vitórias, em resultados, que é basicamente o que importa no futebol brasileiro. Então, assim, a gente não pode desperdiçar esse potencial desse time e temos que contratar, porque deixar o time na mão de garotos para esse brasileiro, muitos deles nem jogaram Série A ainda. São garotos experientes, de base, mas não são cascudos de campeonatos nacionais, ainda mais campeonatos desse escalão. Então, assim, é muito preocupante, porque, como eu disse, nós não temos nenhum time completo. A gente tem um esqueleto de um time, a gente não tem um time completo. Quem dirá um elenco completo, né? Um elenco tem que ser profundo, a gente precisa de opções para quando você olhar para o banco e dificultar a situação, você ter um cara que possa resolver, um cara que possa corrigir um erro que está sendo cometido, um cara que, pô, o jogador tal tá num dia ruim, vamos botar esse que ele vai, tipo assim, ele vai no mínimo cobrir com o mesmo nível ou melhor o jogador que saiu. A gente não tem isso. Na verdade, a gente tem várias incógnitas, que são esses garotos da base, que são bons jogadores, tem um bom nível técnico, mas a gente não pode garantir que eles vão ser regulares, certo? Porque regularidade é uma coisa que não faz parte do vocabulário de meninos tão jovens que acabaram de subir da base. Rodrigo já oscilou dentro de partida mesmo, não falo tipo de um jogo pro outro, falo dentro da própria partida. Os jogadores oscilam, e isso é muito preocupante, porque uma oscilação dessa pode acabar resultando no gol adversário, pode acabar resultando num erro, num erro de um gol lá na frente. Então, assim, a gente precisa de jogadores experientes, jogadores com um pouco mais de rodagem também, para conseguir fazer esse papel. Só que
para esse tipo de jogador, e hoje o nível que o Vasco está montando no seu elenco, não podem ser jogadores meia boca. Então, provavelmente eles não vão custar barato. Enfim, é o tipo de coisa que é normal. Você aumenta o nível do time, aumenta o dinheiro. Os caras, o preço dos jogadores estão todos muito altos. Assim. Jogadores bons você vai ter que pagar uma grana. Entendeu? E se você tem grana, eles vão pedir talvez até mais. Você vai ter que saber negociar. Só não pode ser tão lento quanto o Paulo Brax às vezes, né? E isso é bizarro, porque, enfim, juntando agora o fato das expectativas do Brasileirão, né, já entrando no assunto da expectativa, mais ou menos com essa montagem de elenco, acredito que isso complique o nosso Brasileirão. Eu acredito que o Vasco vai fazer um Brasileirão de meio de tabela. Um Brasileirão tranquilo, entre aspas, o Brasileirão que tem que ser, para a gente ter tranquilidade para o ano seguinte, trazer jogadores com mais calma, com um elenco mais montado, com jogadores já numa base, com um tempo de trabalho maior de um treinador. Acredito que isso faça bastante sim a diferença, ainda mais na chegada de outro jogador. Vai chegar um jogador ou outro, não vai chegar uma penca de jogadores pra gente arrumar a casa. Não, vai chegar um jogador ou outro ali e eles vão se adaptar, vão ter mais ajuda para se adaptar, porque o grupo já vai estar mais entrosado. Mas assim, acredito que esse ano o foco seja o meio da tabela. E acredito que o Vasco vai fazer isso sim. O Vasco não tem um time primoroso, que você vai olhar e vai falar, nossa, o time do Vasco é bom, pode surpreender. O time do Vasco oscila bastante, tem boas peças, tem bons nomes, mas não é totalitariamente bom, sabe? E assim, a gente também precisa de jogador decisivo, cara. A gente precisa de jogador decisivo porque é possível que aconteçam apertos durante esse ano. Porque o elenco não é muito profundo, jogadores vão ser convocados, jogadores vão ser suspensos. E assim, esse tipo de coisa complica, sabe? E a torcida aperta, a torcida do Vasco aperta mesmo. E a gente precisa de jogadores decisivos na hora do aperto. Tivemos exemplos aí de Pedro Raul, quando foi apertado, deu merda. Entendeu? Orelhano acabou de chegar, já deu aquela patinada. Então assim, a gente precisa de gente que tenha a mente forte, porque a torcida cobra e tá certo em cobrar. Tá certo em cobrar. Ainda mais agora com dinheiro, a gente promessas e centenas de milhões de promessas, a gente quer resultado. Entendeu? A gente quer resultado. Acho que acredito que ninguém pense diferente disso. Então, mas assim, acho que no geral a gente pode falar como a campanha do Vasco, uma campanha entre o 10º e o 13º. É o que eu falaria, assim. E também num recorte curto, uma margem curta, assim, de 3 posições. Porque acredito que de 14º para baixo a situação já fica aquela meio escapou do Z4, sabe? Naquele sufoquinho, aquele mini sufoco. E mais que o 10º também, é só se o Vasco fizer um campeonato bem bom, surpreender bastante, e for bem regular. Porque aqui nas minhas expectativas eu já conto com algumas oscilações, alguns resultados talvez decepcionantes. Então, alguns surpreendentes talvez. A nossa tabela de começo é bem difícil. Eu falei no último vídeo que, se eu não me engano, que a gente pegava o Palmeiras na primeira rodada. Se eu não me engano, não lembro. Mas não, a gente vai pegar o Galo na primeira rodada, o Galo fora, que é um jogo difícil. A gente vai pegar Fortaleza, a gente vai pegar Fluminense. São jogos complicados, cara. Jogos com times de Libertadores. Então assim, a gente tem que se cuidar bastante, mas também não abrir mão do nosso estilo. O Vasco tá moldando um estilo de jogo, tá moldando um time. A gente não pode se acovardar perante esses times, porque obviamente não é porque eles estão jogando outra competição que eles são superiores a gente tem que botar isso na cabeça, principalmente os jogadores. E é isso, cara. Acredito que o Vasco não possa se acovardar, tem que jogar o seu futebol, mas também não pode ficar dando mole achando que é qualquer time, entendeu? A gente tem que jogar bem ligado, porque não existe mais bobo no futebol, entendeu? Então acho que o campeonato seguro é o 10º lugar, 11º,
o Barbieri disse em entrevista que o nosso foco é o Campeonato Brasileiro. Então eu tô bem curioso para ver como é que os jogadores vão ter a cabeça se portando pro campeonato, porque a gente já tá eliminado de tudo, então é o que restou pra gente. O nosso ano é o brasileiro. É isso. Espero que eles ajam com muita garra e muita vontade, como eles fizeram em todos os clássicos. Espero que eles lidem cada jogo como se fosse uma final desde a primeira rodada, porque vai acabar fazendo que nem na Série B. Vai deixar a situação apertar, a gente vai passar um sufoco, os jogadores vão passar um sufoco e, pô, a última coisa que a gente quer é isso. A gente só quer tranquilidade, respirar, fazer um campeonato tranquilo, que faz tempo que a gente não faz, seja na A, seja na B. Mas enfim, essas são as minhas expectativas, assim, é curto porque acredito que os objetivos do Vasco também sejam curtos no ano, assim, acabou tudo foi embora em questão de segundos, assim, no estalo de dedos, e acredito que o Vasco tenha muita culpa nisso. Acredito que obviamente o planejamento não iria prever esse tipo de situação, mas a atitude dos jogadores em campo deveria tentar prever esse tipo de coisa. Futebol, como eu disse, futebol não tem bobo, então como o ano do Vasco está curto, só com um campeonato e com um objetivo, a minha expectativa também não é das melhores. Foi basicamente isso, assim. Acredito que o Vasco oscile, mas no final acabe fazendo um campeonato tranquilo. Tomara que surpreenda. Eu quero muito que surpreenda. Na minha cabeça, assim, naquela parte iludida da minha cabeça, eu acredito que o Vasco possa fazer um 8º lugar ali muito bem. Porque a gente viu o campeonato, por exemplo, ano passado na Série A. América Mineiro fez um baita campeonato, se eu não me engano, pegou pré-Libertadores. Pegou ali parte de cima, primeira página da tabela, o que ninguém esperava. Acredito que se você pegar o início do ano passado, todo mundo iria botar o América Mineiro ou na zona ou lutando para não cair, e não, foi um time que fez um baita ano, e acredito que tem até o elenco pior que o nosso. O Vasco investiu bastante dinheiro no elenco, a gente tem bons nomes, o time não é recheado de nomes excelentes, como eu disse, né? O Vasco não tem um elenco, o Vasco tem um esqueleto de um time bom. E acredito que esse esqueleto de time bom já seja melhor que muitos times aí do campeonato. Então acredito que existe a chance de surpreender, mas eu não estou contando com isso, porque a frustração pode chegar e pode bater firme, né? Aquele nocaute da frustração absurdo que acaba com o teu dia, aquela ressaca moral absurda, e isso é o tipo de coisa que a gente não quer, né? Ilusão é uma coisa que sempre termina mal, né? Então é isso. Essas são minhas expectativas, um campeonato meio de tabela. Acredito que a maioria da torcida pense desse jeito, um ou outro joga pra cima, joga pra baixo, depende do humor, mas é completamente normal. Então é basicamente isso, galera. Em resumo, falei um pouquinho aí das principais notícias que saíram essa semana, de questão de não contratação, de omissão da diretoria em questão de reforçar o time, porque precisamos sim de reforços, isso foi comprovado nesses últimos jogos. Precisamos de um elenco mais vasto. Assim, como o Barbieri também disse que quer trabalhar com um elenco mais curto, mais enxuto, mas acredito que o Vasco ainda não tem esse elenco enxuto. O Vasco precisa fazer uma limpa em alguns jogadores, na minha opinião, como Zé Gabriel, Edmar, jogadores que não vão agregar. Talvez o Anderson Conceição, que está com proposta do CRB em mãos aí. Mas assim, vai ter que repor, cara. Vai ter que trazer mais jogadores para dar profundidade. Eu acho que alguns jogadores da base poderiam descer de novo, porque ainda estão um pouquinho crus, ainda não estão preparados. E a gente traz outros jogadores um pouco mais experientes, que com certeza iriam, como eu disse, tapar bem esse buraco em algum caso de suspensão, convocação, lesão. Mas é isso. Vamos ver aí o que vai rolar daí pra frente, tá bom? Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se inscreve aí no canal, por favor. Vamos lá, vamos chegar aos 50 inscritos aí, bater essa meta que eu tô estipulando agora. Vamos
vamos se inscrever no canal, ativa o sininho para chegar todas as notificações aí de vídeo postado. Geralmente eu posto vídeo de uma em uma semana, um vídeo por semana aí. Então ativando o sininho você recebe todas as notificações. Comenta aí embaixo o que você acha, sua expectativa para o campeonato, o que você acha dessas notícias de que o Vasco tem a grande chance de não contratar para essa janela. Só vai voltar a contratar aí no meio do ano com o orçamento estipulado pela 77. E a gente vai conversando, trocando ideia. Semana que vem vai ter vídeo novo. Podem ficar tranquilos, não vou ficar sem postar nada. Vou manter sempre vocês atualizados. Valeu, galera. Tamo junto, é isso. Saudações vascaínas.